continuidade à nossa sequência, né, de comparativos das equipes brasileiras que estão no Mundial, a gente vai dar seguimento agora falando do PSG e Botafogo, que, na minha opinião, seria a disputa mais desequilibrada, né? Mais desleal. Que o PSG hoje está... Acho que eu não estou exagerando quando eu digo hoje que é o melhor time do mundo, né? Com certeza. O PSG está jogando muito bem, apesar do Botafogo não estar mal, né? Mas, pô, o PSG, né? É Botafogo também, né? Enfim, né? Nós vamos começar aqui com o comparativo, começando pelo goleiro, né? Que do lado do Botafogo seria o John e do PSG seria o Donnarumma. Na minha opinião, o Donnarumma é o melhor goleiro do mundo hoje, né? Em atividade, pela temporada que fez. Então, o John no Brasil é tops aí dos melhores goleiros do futebol brasileiro, mas em comparação ao Donnarumma. Copa tem. Não tem jeito Não tem nem o que comparar. Então, primeiro ponto pro PSG, né? Com a vitória do Donnarumma. Agora nós vamos pro lateral direito, que da equipe do PSG seria o Hakimi, né? Enquanto do Botafogo seria o Vitinho. É Hakimi sem pensar. Copa tem. O tempo. É difícil, né, menino? A equipe do PSG tá num hype muito grande e claro que um dos principais jogadores seria o próprio Hakimi, né? E É até covardia, né? E o próprio Vitinho é contestado, né, pela torcida do Botafogo, no próprio Botafogo, que é um lateral assim grande, muito bom assim, até pro futebol brasileiro. Tá fazendo arroz com feijão ali, mas não Eles falam que não é a altura do time, né? Da média do time, né? Assim, tem que entender que é o Botafogo, né? Também é o Botafogo. Já tá demais sendo o Vitinho, o cara que tava na Premier League até um dia desse. Os caras querem mais o quê? Na Premier League ele era banco do Burnley, né? Convenhamos que Mas tá na Premier League, né? Premier League, Botafogo. Então, segundo ponto pro PSG. Agora nós vamos pro zagueiro do lado direito, que seria o da equipe do Botafogo, Jair, recém-contratado pelo Nottingham Forest. Enquanto na equipe do PSG temos o Marquinhos. pouco tempo também de novo. O Jair tá começando agora, um moleque novo aí, tem tudo para evoluir, né, lá no Nottingham Forest, mas Marquinhos tá jogando muito essa temporada, não tem nem comparação. Eu não sou muito fã do Marquinhos, né? Mas não tem também o que comparar na carreira consolidada, outro nível de jogador. Jair tem muito potencial, né? Não tem jeito, o pequeno Marcos jogou futebol, ele pratica futebol. Então, 3x0 para a equipe do PSG. Fica até desleal o Botafogo, né, cara? Não tem disputa não. Nós vamos para a zaga do lado esquerdo agora, que eu acredito que seja a menos desequilibrada, né? E da equipe do Botafogo nós temos um jogador que está lá há muito tempo e é querido pela torcida, né? Que é o Alexander Barbosa, o zagueiro argentino, que o zagueiro Cleiton do Flamengo conhece muito bem, né? Enquanto da equipe do PSG nós temos o equatoriano William Pátio, que chegou recente da equipe do PSG, mas ele cravou a vaga de titular e não sai mais não, pela qualidade que ele tem, né? E para quem seria teu voto? Pátio, o Barbosa, pro nível do futebol brasileiro, é muito bom zagueiro, fez uma temporada muito boa aí. Na temporada mesmo da Libertadores aí, ficou na disputa aí no top 3 aí, melhor zagueiro da temporada, da Libertadores do Botafogo. Mas o Pátio tá fazendo uma temporada muito boa também e merece o voto. Eu vou votar em quem usa cueca, né? Barbosa joga sem cueca. E não me agrada muito o estilo dele, apesar dele ter um bom passe, mas eu acho ele. Não gosto da figura Barbosa, mas futebolisticamente falando também não dá pra ele, é prático. O menino tático, né? Pratica o futebol também. Isso aí. Beleza. Então, continuando com a votação, nós temos o placar de 4x0 para o PSG, né? Agora nós vamos para a lateral esquerda, que na equipe do Botafogo nós temos um dos pilares da equipe, que seria o Alex Telles, mas na equipe do PSG também seria um dos pilares do próprio PSG, que seria eu acredito hoje, o melhor lateral esquerdo do mundo no futebol hoje. Seria o Nuno Mendes. E pra tu? Alex Telles. Essa aí é um dos maiores poupa-tempo. O Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo, igual tu falou, é o melhor lateral esquerdo hoje do mundo. O Alex Telles é bom jogador pro futebol brasileiro, mas chega não. O Nuno Mendes também. O Alex Telles é uma das principais armas do Botafogo. Mas o Nuno Mendes acabou de parar o Yamal. Né? Então,
não é só por causa disso, né? Hoje a regularidade dele tá absurda, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Depois do Alexandre. Que Alex. Eu tô ansioso pra sair o highlights do Nuno Mendes 2025 já. E não vai ter jeito não, é Nuno Mendes. Aquele jogo lá do Portugal e Espanha. Tem que dar um Exatamente. highlightzinho bom. É que eu procurei já Ele fez gol, assistência e dribles. Mas ainda não saiu o highlights não da temporada. Tem que terminar o Mundial. Agora, continuando, nós vamos para o primeiro volante, que da equipe do PSG seria o Vitinha, né? Que eu acredito que seja um dos melhores meias que está atuando hoje no futebol mundial. É um meia de muita qualidade, né? Tanto no PSG quanto na seleção portuguesa. E do Botafogo seria o Gregory, né? Que não tem chance pela seleção, até porque é uma vaga muito disputada. Mas tem muito tempo que está no Botafogo e ele, no Brasil, ele sempre lidera os números de desarmes, né? Que é um primeiro volante muito bom. E pra tu, André, qual dos dois? Não vai ter jeito também não, meu amigo. O Vitinho aí ele também pratica futebol muito bem. E ele é melhor. Ele é melhor. Vitinha também, o Gregory não tem vaga na seleção porque ele não merece também. Acho que não está entre as melhores opções aí de cabeça de área. E é fácil isso aí. Eu discordo que ele não está no nível assim, porque o futebol brasileiro eu acho que ele é um dos melhores da posição. Mas para a seleção. Para a seleção, talvez é porque a disputa é grande, né? Mas o futebol brasileiro é muito respeitado, fez temporadas boas aí. Muito bom no combate, igual falou que tem muita roubada de bola. Mas o Vitinha hoje é top mundial, né? Não tem como não. Um dos melhores meios do futebol. Então, com essa disputa, ficamos no placar de 5-0 para o PSG. E agora nós vamos para a disputa do segundo volante, né? Que da equipe do Botafogo seria o Marlon Freitas, que está há muito tempo no Botafogo, né? E até apelidado pela torcida como Magic Freitas, que é um meio com muita qualidade, né? E da equipe do PSG seria o recém-chegado João Neves, primeira temporada dele, e já surpreendendo, né? Chegou como titular, é um meio com muita qualidade, e inclusive se assemelha muito ao futebol do próprio compatriota, companheiro de equipe dele, que seria o Vitinha, né? Aquele vinha ágil, habilidoso, motorzinho. Isso, é o motorzinho do time. E pra tu, qual dos dois seria o melhor? O João Neves, apesar do Marlon Freitas eu gostar muito do futebol do Marlon, um jogador muito bom aí, mas o João Neves, apesar de ser novo e tudo aí, tá iniciando praticamente a trajetória, já começou bem no PSG na Champions, né? E é muito bom jogador, motorzinho, igual tu falou, então o João Neves. Fala do Marlon Freitas, só lembro daquela foto dele dando a piscadinha lá depois que perdeu o jogo do Palmeiras, perde o título. Pra mim, também é um bom jogador, mas o João Neves é outra categoria também. Não dá pro Botafogo nessa disputa não, é 12-0, né, com o treinador. Não, mas eu vou de Marlon Freitas pela camiseta, né? Porque ele coloca a camiseta pra dentro. Raiz. Bota sim. Bota não. E tá em falta isso aí atualmente, né? Então tem que ser Marlon Freitas. Ok, então, pelo placar de 7-0, calma aí, acho que eu já fiz a conta errada. 7-0, né? pelo placar de 7-0, né? Continuando então. Agora eu tive que improvisar, né, pelo estilo das duas equipes ser diferente. Enquanto o Botafogo joga no 4-4-2, a equipe do PSG joga no 4-3-3, né, no mais basicão. Então eu vou ter que improvisar, né? Fabian Ruiz, da equipe do PSG, contra o Arthur, da equipe do Botafogo. Então vou começar aqui pelo Eduardo. Os dois. Eu vou de Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz é um jogador muito subestimado. Joga muito nesse meio campo do PSG e está fazendo a diferença, tanto no PSG quanto na seleção da Espanha, né? Que tem muitos jogadores bons ali na concorrência do meio campo e mesmo assim ele continua sendo titular e fazendo gol até de fora da área e tudo. Então, e o Arthur, eu não sou muito fã do futebol do Arthur não, acho um jogador bem comumzinho assim. Então, o Fabian Ruiz. O Arthur tem melhorado, mas eu nunca vi ele jogar bola igual ele jogou no Bragantino, não.
Jamais. E esse menino aí é bom. Eu não conhecia ele não, esse Ferrando. Não, Fabiano Fabiano Ruiz. Isso, Fabiano. Ele é muito bom e é melhor que o Arthur. Faz tempo que o Arthur não... Tem atuado bem. Fabiano Ruiz também, apesar de ser volante, né, precisou improvisar, mas não tem comparação. Então, mais um ponto para o PSG, né? Placar de 8-0. Agora nós vamos para a disputa de dois jogadores que são pilares para suas equipes, né? Na equipe do Botafogo seria o Savarino, que eu acredito hoje que seja o melhor jogador do Botafogo, pela qualidade, né? O Savarino vem atuando pelo Botafogo já tem um tempo e sempre jogando bem. Onde ele fez aquele trio de ouro com o Thiago Almada e o próprio Luiz Henrique. Quarteto, junto com o Igor Jesus, né? E da equipe do PSG é um cara que chegou e mudou o PSG de patamar, né? Que é o Kvaratskhelia, que para muitos é muito subestimado, né? Muito pouca mídia, mas quem assiste uma partida do Kvaratskhelia se apaixona pelo futebol dele, tanto que ele é habilidoso e veloz. E aqui eu acredito que é uma disputa muito interessante. E pode ter Eduardo, qual dos dois? Muito boa disputa, porque o Savarino é o melhor jogador do Botafogo. Vem de temporadas aí muito boas. Então, mas o Kvaratskhelia. Travei. Então, ele é muito melhor. Vem na temporada também muito boa. Desde a época do Napoli já gostava muito do futebol dele. Jogou muito lá quando ele fazia. Tinha um trio do Napoli que era ele, o Osimhen E ele usava muito Politano. Era muito bom esse trio lá no Napoli. E chegou agora no PSG e não sentiu nada, né? Primeira temporada já fez Ele chegou no meio da temporada europeia, no começo desse ano. E parece que ele tá lá tem muito tempo pelo estilo de jogo dele. Chegou para pegar a 7 do Mbappé e não sentiu não. Chegou pro lugar dos medalhões, né? Que os medalhões pegaram descendo e esse jogador novo chegou aí e tudo tomou de conta. Tranquilo. Eu também vou de Kvaratskhelia, mas eu sou muito fã do Savarino. Apesar dele ser carrasco do Flamengo, mas eu sempre tive vontade de ver ele jogando no Flamengo. Um jogador muito voluntarioso, né? Ajuda a marcar também, mas a bola no pé é muito inteligente. Eu gosto muito dele. Ele é aquele jogador pouca mídia e muito futebol. E já tem tempo que ele joga bem. Já. Desde a época do Atlético lá, Sim. jogou muito bem. Aí Na foi do se São esconder Paulo. lá na MLS, né? E os times brasileiros demoraram para trazer ele de volta e quando trouxe, né? Já pegou a 10 do Botafogo e representou. Já não deu pro Savarino, né, mas é muito bom mesmo. E não vai dar pra ele. É isso aí, né? Na disputa continuaram com um placar de 9-0 para o PSG. Agora na disputa nós vamos para a dupla de ataque, né? Que na equipe do PSG nós temos o destaque, né, da equipe, que tem o Désiré Doué, que na final, né, arrebentou, fez 2 gols, deu assistência e foi o melhor da partida, né? Enquanto na equipe do Botafogo nós teve um cara que teve uma história de superação, né? Que jogou a Série B 2 vezes aí e agora foi pro Botafogo e está jogando o Mundial, né? E foi titular contra o Seattle Sounders e tem tudo para ser titular também contra a equipe do PSG. E para você, André, qual dos dois seria o melhor? Tô torcendo muito aí pelo rapaz, Quem que é o esse? botafoguense aí, Tu não falou quem é o Botafogo. Mas tu Falei, mas tem. Mas beleza. Falou esse aí, o jogador Mastriani aí, promissor, né? Com seus 32 anos. Tô torcendo muito por ele aí, mas não tem como não, né? O Doué, ele bota quente. E é melhor. O último jogo ele tem que estar no hype muito grande. O Doué hoje é uma das grandes promessas do futebol mundial aí, tem tudo para despontar também na seleção francesa, porque ele não tem nem 20 anos, né? E o Mastriani foi ter um certo destaque já agora, depois dos 30, né? Se eu não me engano, ele era o camisa 9 do Barcelona, do Equador, quando o Flamengo botou eles lá na Libertadores de 2021. E aí depois ele veio para a América, jogou muito. Foi para o Atlético Paranaense, que no passado era barca, né? Mas enfim, não tem nem como comparar. o voto é do ele também. Temporada muito boa. Promessa aí, né, para a seleção da França. Tem tudo aí para chegar forte aí na futura Copa do Mundo. E muito
muito bom jogador mesmo. Me surpreendi com ele aí nessas últimas partidas da Champions aí. Pela idade também, né? E joga igual gente grande. Igual gente grande. É bom. Gosto de um driblezinho. Ele é habilidoso, o bicho é habilidoso. E no placar de 10-0, né? Agora nós vamos para a disputa do centroavante de cada equipe, né? Que na equipe do PSG não vai ser o titular, que seria o Dembélé, né? No caso vai ser o Barcola. E na equipe do Botafogo é o grande destaque da equipe, né? Que seria o Igor Jesus, marcando muitos gols, né? Ultimamente. E você, André? Você vai começar ganhando de Jesus aí, né? Meu voto, porque sim. Não, mas eu não conheço esse atacante do PSG. O cabeludo, o que entrou lá foi uma figura de fotografia. Pois é. O Igor Jesus, ele é talvez o principal jogador do Botafogo. E é bom, né? O cara não é titular e o Igor Jesus vai ganhar meu voto aí. 1x0 Botafogo. O Barcola, que para quem não sabe, né? Ele era titular na posição. Só que com a chegada do Doué, né? Ele começou a se destacar, então no caso perdeu a titularidade. E hoje ele é como se fosse um 12º jogador pro PSG. Ele só não jogou a estreia, né? Porque ele também estava lesionado, junto com o Dembélé. Eu vou ser polêmico. O Igor Jesus, para mim, ele é super valorizado. Ele joga muito, gera muito jogo pro Botafogo. Mas o Arrascaeta esse ano tem mais gol do que o Igor Jesus na passagem inteira pelo Botafogo. Para mim, o principal aspecto que a gente tem que analisar no centroavante é gols. Ele não tem muitos gols. Então eu vou de Barcola, porque é um estilo que me agrada mais, é um cara mais habilidoso, um cara que na final da Champions não entrou muito bem, né? Perdeu ali gol na cara, mas a temporada inteira ele entrava bem, mantinha ali o nível do ataque, jogador também sendo convocado para a seleção francesa, então tem o meu voto, Barcola. Então eu acho que o Jesus assim, super valorizado. Se fosse Gonçalo Ramos contra Igor Jesus, como o Gonçalo Ramos jogou a partida passada, né? Mas deve ir pro banco agora nessa. Eu votaria no Igor Jesus, porque o Gonçalo Ramos está jogando muito bem. E o Igor Jesus eu acho um bom jogador. Também tem esse negócio que o Ramos falou, de questão de dele não ter muitos gols, mas eu acho que ele contribui muito para a equipe do Botafogo com desarme lá na frente, pressionando muito a defesa dos outros times e abrindo espaço para os outros. Então, como é o Barcola, eu vou no Barcola, porque é um muito bom jogador. Como o Ronaldo falou também, na final da Champions não foi bem, entrou muito mal no jogo, mas durante a temporada está fazendo uma temporada boa. Então, né, com a última disputa, o placar de 1x0 para o PSG, agora nós vamos para a última disputa, que seria do treinador, né? Do lado da equipe do PSG, nós temos o Luiz Henrique, né, com uma história muito bonita que houve na final da Champions, né, onde o povo se comoveu com a história da filha dele, a Sana, né? E ganhou pelo placar de 5x0 do Inter de Milão, né? Uma sapecada dessa final, que provou para todo mundo que o PSG não só é o melhor time do mundo, como está acima, muito acima do segundo colocado, quem quer que seja. E a equipe do Botafogo entrou com um técnico recentemente, Renato Paiva, teve um começo meio mais ou menos, né? Mas agora achou um bom futebol, mas não é aquela equipe toda, né? Apesar de que ainda assim venceu o Seattle na última partida. Quem seria teu voto, Claro? É pouco tempo. Luiz Henrique, sem pensar. Luiz Henrique, 2 Champions, treinador, acho que já teve em Copa do Mundo, não sei se foi em Copa, se foi eu, mas é outra categoria de treinador. Renato Paiva, para mim, foi uma aposta grande demais do Botafogo para treinar no Mundial. O Arthur Jorge saiu no final do ano passado, eu teria apostado em um treinador que chegasse no banca, né? Eu não entendi essa aposta do Textor, então o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ainda treinou dos melhores trios que já teve na história do futebol. E que, para quem não sabe, o Luiz Henrique e o Guardiola, né, que acho que todo mundo conhece, é os únicos 2 treinadores que conseguiram um triplete com 2 equipes diferentes, né? Que isso é feito para qualquer treinador não, né? E o Luiz Henrique conseguiu recentemente com o PSG. E eu vejo que ele não é um treinador assim muito falado, assim. Tem muita gente, tem muita disputa aí que os caras colocam muita gente na frente dele aí. Eu acho que ele merecia ser mais respeitado. Eu acho que ele passou um tempo afastado do futebol, se não me falha a memória, e isso contribui para isso também, mas sempre foi um treinador que
entregou, né, nos times que ele treinou. Acho que ele só treinou o Barcelona e o PSG, né, Europa, além da seleção da Espanha. Mas sempre entregou um bom futebol e gosto muito do estilo dele. É meio que da escola do Guardiola também. Mas é um treinador de altíssimo nível, né? Sempre que tem oportunidade, eleva o patamar das equipes que ele está. E sem medalhão, né, no PSG. Só com um jogador novo, chegou lá e botou a banca mesmo, sustentou os moleques novos e Pra quem bateu não, em Champions. ele fala isso porque, pra quem não sabe, o jogador mais velho, tanto do time titular quanto do elenco, é o Marquinhos. Que nem é velho, 31 anos, se eu não me engano. Justamente. É o mais velho da equipe. Mais ruim também. É o Luiz Henrique, né? Não tem o que falar, não. Então, não na O time é muito forte. Pratica futebol, Não, né? ele não pratica, não. Ele já praticou futebol, mas ele, orientando os praticantes do futebol, ele é um bom orientador, né? Não, mas na moral, o PSG é muito forte. Só que eu acho que a maior arma do PSG é a capacidade que ele tem de orientar o time para a estratégia que ele tem. É. E ele é o melhor do time, o Luiz Henrique. Camisa 10. Então, né, ficou na disputa que eu acredito que não seria surpresa pra ninguém, né? Que ficou no placar de 12-0 pro PSG, né? E, então é isso aí. Acompanha o canal aí, ó. Curte, comenta aí, compartilha. Até a próxima. Solta o dedo no like, solta a voadora dos peitos e compartilha. É isso. Falou, Tamo junto.